comunismo é a pior praga que se instalou no mundo a partir do século XX, onde teve realmente o seu finco, né? Através da ex-União Soviética. Então, a partir do ano de 1917, onde explodiu a Revolução Comunista através de Lenin, então o mundo mudou. Não foi mais o mesmo. E quando se fala de crianças, quando se fala de alunos, quando se fala de pessoas que estão em formação, o comunismo é uma praga em tudo, mas em relação às crianças, em relação aos jovens, a praga aumenta. Por quê? Como é que o comunismo ele se alimentou na ex-União Soviética? Então, os sovietes. Quem eram os sovietes? Os sovietes eram pessoas preparadas que se infiltravam dentro das indústrias, dentro das escolas, onde tinha meio da sociedade, os sovietes iam, então, passando, porque a Revolução comunista não começou da noite para o dia. Tá? Foi um espaço aí de 12 anos, desde 1905 até a sua eclosão em 1917. Só que, nesse tempo, ia se passando que o comunismo era melhor, e que o comunismo ia dar jeito no homem, que o comunismo prega do novo homem. E esse novo homem, então, ia virar por causa do medo. O Estado ia comandar. Isso entrou nas escolas. Como é que era a escola soviética do passado? Nas escolas soviéticas, toda segunda-feira, tinham 15 minutos que os alunos tinham que falar sobre política. Tinham que reconhecer Lenin. E dentro das famílias, olha como é que era o regime soviético, os pais eram obrigados a ler jornais com os filhos para dizer quem era Lenin, União Soviética, e colocar os filhos contra o mundo, contra os Estados Unidos. E isso foi durante todo o comunismo, 1917 até a sua queda em 91. Então, o que a gente vê hoje, até mesmo no Brasil, é uma tentativa de instalar o comunismo no nosso país. Eu estudei de 1977 até 1988, primeiro e segundo grau naquela época. 1977 até o meu 85, não se ouvia falar nem de comunismo no colégio, na época do regime militar, na época que eu estudei. Mas em 86 em diante, começaram, então, até aquelas ideias comunistas. E hoje está aumentando. Então, é como o nosso reverendo falou, tem que haver uma reação. Por quê? Quando a gente estuda a história da educação brasileira, a gente vê um homem chamado Paulo Freire. Esse Paulo Freire, ele veio realmente disseminar, despejar todo o pensamento grancista e todo o pensamento comunista. Ele começou, então, a entrar nas escolas, muito amigo do Lula, né? Participante das intenções socialistas no Brasil, e dentro das escolas, ele começou, então, como é que ele ensinava o alfabeto? Com palavras de ordem, palavras de guerra de classe, palavras de que, não, olha, nós somos alunos e nós somos os oprimidos. Os professores são os opressores. Ele, então, ensinava, vocês, alunos, precisam questionar os professores. Ora, na minha época que eu estudei, a gente não questionava o professor, a gente dizia assim, senhor. O que o professor falava, está falado, mas aí eu fui fazer agora o estágio, o nosso reverendo nos enviou para fazer o estágio lá em Osasco, e em Franca, eu vi uma escola totalmente diferente, que o professor pedia, por favor, ao aluno, se ele queria ler. Meus irmãos, nós temos que abrir os olhos, porque o comunismo, ele vem no Brasil, ele vem comendo pelas beiradas. Ou seja, culturalmente, agora assume a mídia, e aí agora entrando nas escolas de uma maneira que, ora, qual é a força de qualquer regime? Os jovens. Se for lembrar de Hitler, o nazismo, a juventude hitlerista é que dava força.
Se você for lembrar da ex-União Soviética, os jovens soviéticos que eram formados, eles então formavam o Estado de polícia que tomava conta de tudo. Então, a gente tem que louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, porque esse momento aqui está sendo para abrir nossa mente, que não podemos abrir mão das Escrituras, da palavra de Deus, e ensinar aos nossos filhos. Porque, se a gente for conversar com os professores, eles estão dominados por essa ideologia terrível. Então, professores, alunos, pais, vamos massificar o ensino das Escrituras e tudo que a gente aprende aqui com o nosso reverendo. O socialismo, se é uma coisa que eles têm, é a paciência. E nessa paciência, então, eles vão formulando um projeto de poder até chegar no estágio final, que é o tomamento de todas as instâncias do poder que existe no país. Quando a gente ouve, por exemplo, no programa do Pingo nos Is, eles falando sobre o aluno brasileiro, quando vai fazer estatísticas das notas, então alguém falou o seguinte, que o aluno brasileiro, o melhor do aluno brasileiro é o pior do europeu. Mas isso aí é uma coisa construída há anos. No Brasil, com o passar dos anos, depois que o regime militar, então, entregou o poder aos civis, foi se construindo no Brasil um socialismo fabiano. O que é um socialismo fabiano? É um socialismo implantado até pelo PSDB no país, que as coisas vão acontecendo devagar, com suavidade. Então, com suavidade, com sutileza, né? Você vai começando a ensinar algumas coisas que não se ensinavam no passado, com suavidade, vão começando a se debater a história de relacionamento homem com homem, mulher com mulher, com suavidade, ideologia de gênero. Então, eles sempre trabalharam dessa forma. Por quê? A raiz de tudo veio realmente do comunismo soviético. Só que eles mudaram. Por quê? O comunismo soviético afundou, mas eles não desistiram. Então, vieram com o nome de social-democrata, e isso aí atingiu toda a sociedade brasileira. A gente conversa com os alunos de hoje, eles não sabem da história do nosso país. E o que tentaram fazer? Tentaram tirar a história do Brasil. Tentaram tirar há pouco tempo a história ocidental e colocar a história da África. Nada contra a história da África. Mas o Brasil foi fundado pelo Ocidente. E depois vieram os africanos e tudo mais. Ou seja, quando você conversa sobre português, matemática, química, física, história do Brasil, o pessoal não sabe quem é Dom Pedro I. Não sabe quem foi Dom Pedro II. Ou seja, a mentalidade do socialismo. Por que o socialismo quer fazer? Tirar tudo o que o mundo passou até chegar no socialismo, porque dali para frente é Lenin e seus pensadores. Graças a Deus pela vida do nosso reverendo. Por quê? Porque o nosso reverendo tem nos dado a palavra. Deus não deixou o Brasil virar socialista por causa das orações. Teve um projeto de poder. PSDB. Do PSDB passou para o PT. O PT, então, ele colocou o marxismo em movimento. Ou seja, se apoderar da máquina estatal, pública, pegar todo o recurso para, enfim, fechar o Brasil. Louva a Deus pela vida do nosso reverendo que abriu nossa mente. Hoje o Brasil está fora da mão deles. Não pode voltar, mas é preciso a gente ficar com a palavra e com aquilo que sai do púlpito.